Bom dia, amadas, tudo bem? Que bênção, eu estou muito feliz porque nós estamos firmes na nossa jornada, né, do Novo Testamento e hoje se inicia um novo livro, né? Vamos começar a estudar Marcos, né, o Evangelho de Marcos. E o interessante é que quando nós passarmos por Marcos e Lucas, nós vamos ver que tem histórias repetidas. Mas o interessante é que são visões diferentes, eles escrevem com visões diferentes. É muito interessante, né? Por exemplo, no capítulo 1 de Marcos, vai retratar sobre a tentação de Jesus. Só vai registrar a tentação dele, não vai dar detalhes como foi dado, por exemplo, em Mateus 4. Mateus 4, ele dá mais detalhes sobre o episódio da tentação de Jesus no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né? No capítulo 1 de Marcos, vai falar sobre João Batista, né? Ele batizando as pessoas, ele anunciando a chegada do Messias, o Salvador, ele batizando e pregando um arrependimento na vida das pessoas, vai retratar, registrar a tentação de Jesus, vai falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, os pescadores, né? Quando Jesus pede para que Simão, André, Tiago e João sigam ele, né? E que ele quer fazer deles grandes pescadores de almas, os primeiros discípulos de Jesus. Eles largaram tudo para trás e resolveram seguir Jesus, né? Tá aí um ensinamento muito lindo, que o nosso coração esteja disposto a seguir Jesus, a renunciar, abrir mão de algumas coisas para seguir ele com todo o amor, né? Fala sobre quando Jesus entra no templo em Cafarnaum e expulsa, né, um espírito que tomou posse de um homem, né, que se apoderou de um homem, o espírito imundo, um demônio. Fala sobre a cura de Jesus a muitas pessoas, né, Jesus passava por muitos lugares e quando as pessoas tinham notícia da passagem de Jesus pelos lugares, eles formavam filas, né, muitas pessoas enfermas foram curadas por Jesus no ministério dele. E quando ele cura um leproso, né, que era uma doença bem complicada, era uma doença difícil, né, eu vejo que é muito parecido com o tempo que a gente tem vivido, né, a gente não pode dar nem, antes quando a gente espirrava era sinônimo de saúde, agora todo mundo sai correndo, fica com medo, né, o Covid, o coronavírus é uma doença que nos deixa recluso, nos deixa de quarentena, né, e a lepra era da mesma forma, as pessoas tinham que ficar reclusas porque era uma doença também contagiosa, né? Mas de todo esse texto, né, do capítulo 1, o que me chamou a atenção foi o tópico de quando Jesus, ele liberta aquele homem naquele templo. Ele liberta. Então, né, eu tenho 41 anos, esse ano eu vou fazer 42 anos. Recentemente eu fui ungida pastora. Recentemente, eu creio que o Senhor estava me construindo para esse tempo, né? E eu tenho 20 anos de evangelho. 20 anos de evangelho e falo para vocês que essa questão de libertação para mim era um tabu muito grande. Um tabu muito grande de tudo que a gente vê por aí sobre libertação, né? Sobre cura e libertação das pessoas. E eu me alegro muito por ter chegado nesse capítulo. E pelo Espírito Santo, até meu olho enche de água, o Espírito Santo ministrar na minha vida, que esse lugar é um lugar de simplicidade também. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Onde a gente aprende que você tem que fazer toda aquela exposição, tá, irmãs e irmãos? Eu tô falando porque eu sou alguém que passou por esse lugar de libertação, tá? Mas graças a Deus, as pessoas que passaram pela minha vida, elas eram pessoas de Deus, elas eram pessoas saudáveis, né? E o intuito delas realmente era me ajudar, não era expor, né? Os ministérios por onde eu passei, eram pessoas saudáveis nessa parte, né? Mas nós vemos aí lugares onde usa dessa situação para fazer sensacionalismo, né? E eu tenho certeza que esse sensacionalismo, eles acabam constrangendo as pessoas que passam por esse lugar, né? Eu falo por experiência própria que eu passei por processo de libertação e depois do processo eu me senti envergonhada. Eu me sentia, sabe, totalmente constrangida a pensar o que as pessoas vão pensar de mim.
As pessoas vão me achar endemoniada, vão me achar perturbada. Será que elas vão querer estar perto de mim? Entendeu? Porque parece que a pessoa é impura, né? Porque ela tem aquela situação que aflige ela espiritual, né? Mas não, é libertação. A gente tem que alegrar o nosso coração como uma pessoa é liberta, né? A gente não tem que ver com o olhar, tá endemoniado porque tá em pecado, porque faz um monte de coisa errada. Não é. Tem muitas situações que aprisionam as pessoas, né, no mundo espiritual, né? Muitas situações mesmo, até situações de infância que aprisionam as pessoas ali, né? O inimigo, Satanás, ele envia os seus demônios com uma missão de destruir, né? E é muito interessante quando Jesus chega ali naquele templo, né? Aquela pessoa, ela se sentiu incomodada com a luz de Cristo, né? Mas assim, o que é mais interessante é que as pessoas, a versão mensagem, assim, é muito interessante, né? O versículo do segundo tópico vai dizer assim que as pessoas, elas ficaram admiradas, pois o ensino de Jesus, ele era objetivo, confiante e não tinha sofismas e citações usadas por líderes religiosos, né? E quando a gente se depara com a realidade do episódio nesse texto, a gente vê que a ação de Jesus foi simples diante dessa situação. Simplesmente ele olhou para o homem, falou para que ele se calasse e para que o espírito saísse. Simples assim, irmãos e irmãs queridas, né? E a gente vê um total exorcismo sendo propagado por aí, porque as pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem a glória para elas, né? E se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, a gente não pode nada, né? Então eu falo que eu tô sendo construída porque recentemente eu tenho passado por situações assim. E eu pensava, Senhor, mas eu não tenho esse perfil para ser uma libertadora, sabe? Eu não sou uma mulher do fogo, do manto, como tantos esperam que eu seja, sabe? Eu sou uma pessoa calma, tranquila no modo de falar, mansa no modo de falar, né? Mas por esses dias eu passei por uma situação e a pessoa estava possessa e simplesmente a minha oração foi: você vai sair agora em nome de Jesus para onde ele determinar agora. Eu só falei essas palavras e a pessoa voltou à consciência e perguntou o que estava acontecendo, sabe? Então ali naquele momento, diante daquele episódio, Jesus ministrou no meu coração e falou assim: filha, a autoridade não está naquilo que você faz. Você não precisa ficar o dia inteiro orando. Você não precisa orar, jejuar três dias direto. É importante, né? A palavra vai nos ensinar e a gente vai continuar aprendendo acerca de libertação, né? Jesus disse que há demônios, né? Há caças de demônios que só saem com jejum e oração, né? É necessário que a gente se consagre, é necessário que a gente tenha uma vida de oração e de jejum. Mas o que nos dá autoridade é uma vida de santificação, sabe? É uma vida de entrega à nossa vida diária. Isso que nos dá autoridade. É pelo Espírito Santo. Não há mérito, não há poder em nós que não seja dada pelo Espírito Santo. Então, estou aqui hoje, nessa manhã, compartilhando essa experiência com vocês, né? E hoje sintetizou, né? A palavra de Deus é aquela que nos afirma realmente o que devemos fazer, é aquela que nos ensina fielmente o que devemos fazer. E Jesus nos mostra aqui nesse episódio que ele liberou somente uma palavra: cala-te e saia. Não tem necessidade de ficar enfeitando o pavão. Tem um amigo meu, teólogo, que ele fala que as pessoas inventam muitas coisas, sabe, muitos métodos, e acabam engessando ali o que é simples, o que Jesus nos ensinou. Que nós continuemos nessa jornada de conhecimento, de aprendizado, nesse evangelho simples e prático, né? Como Jesus nos mostrou aqui em Marcos, no capítulo 1, né? Que você não tenha medo, que o Senhor, ele continue nos enchendo do conhecimento dele, de revelação, né? Em nome de Jesus eu profetizo na minha vida e na sua vida um tempo de descoberta, um tempo de revelação de coisas profundas que ainda a gente não conhece.
Em nome de Jesus, como eu tô impactada, sabe? Como eu tô feliz de ter vocês aqui, de ter as irmãs que estão sendo impactadas em trazer o devocional aqui no canal e estar sendo tocada pelo Espírito Santo, né? Eu fico muito feliz de saber que esse canal, que esse lugar é uma ferramenta de bênção, né? Para as pessoas que nos ouvem e para nós que estamos trazendo um devocional, né? Nós também estamos tendo descobertas, nós também estamos sendo tocadas pelo Senhor, e que seja assim comigo e com vocês, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Beijos no coração.